cuidadores da casa e os trabalhadores. Eu vou fazer o exórdio. Do meu lado está a Valdenício, que vai fazer a prece com o tema de amor. E do meu lado esquerdo está Carlos, que vai fazer a prece para finalizar a palestra da noite de hoje. O exórdio de hoje é com o Livro dos Espíritos, capítulo 8, que tem como o tema emancipação da alma, mas o tema do exórdio de hoje é sobre sonambulismo. Com certeza é um tema que, se alguém não já conhece porque tem na família, já viu o comentário de alguém. Então eu vou tentar esclarecer, né? Espero que esclareça. Vou tentar passar para vocês um pouco sobre o sonambulismo. E aí com certeza vocês vão se identificar com os fatos que vocês já conhecem. O sonambulismo, ele é uma independência da alma. Assim como quando dormimos, o nosso espírito está emancipado, ele pode sair do nosso corpo. E aí vocês vão ver em que situação ele sai. Então, o sonambulismo é uma independência da alma mais completa do que no sono. E nesse caso, as faculdades estão ainda mais desenvolvidas. A alma, quando eu falo alma, é alma ou espírito. Tem percepções que não tem no sono. No sonambulismo, o espírito é ele mesmo. Ele é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, eu não sei se vocês vieram segunda-feira, foi falando sobre letargia e catalepsia. E aí aqui fala sobre o estado cataléptico. Que quando o espírito está nesse estado, ele não recebe as impressões exteriores, mas ele sente. Ele vê, ele ouve, mas ele não pode se manifestar. Quer dizer, o espírito não consegue falar. E no estado da letargia, o corpo fica com aparência de morte. Neste caso do sonambulismo, não é a letargia, é a catalepsia. Que ele continua vendo e ouvindo, só que ele não consegue falar. E aí não recebe mais as impressões exteriores, mesmo que, eu não sei se vocês já ouviram falar, que tem algumas pessoas que sonham, vamos dizer assim, sentem que saíram do corpo, querem falar, mas elas não conseguem. Mas elas estão aqui, olhando o seu corpo deitado, querendo falar, o seu espírito se expressa, mas o corpo lá não tem reação nenhuma. Então, esse estado só se manifesta durante o sono. E é o momento em que o espírito deixa provisoriamente o corpo. Quando o espírito deixa o corpo, é porque quem precisa descansar é o corpo. E o espírito, durante a noite, ele pode fazer trabalhos. Né? Muita gente diz, durante o sono, eu fui a determinado lugar, e quando você volta, tem gente que lembra, tem pessoas que não conseguem lembrar. Então, ficando o corpo no repouso, que esse repouso é indispensável à matéria, quer dizer, é necessário. Tem pessoas que precisam de 8 horas de sono, tem gente que precisa de 4, tem gente que não dorme, diz durante a noite eu não durmo, só consigo dormir durante a noite. Então vai variar de pessoa para pessoa. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito está preocupado com alguma vivência, com algum problema assim. E aí, ele entra em ação que necessita do uso do corpo. Aí é justamente quando eu tenho falado, quando eu digo aqui, do qual se serve de alguns objetos materiais nos fenômenos de manifestação física. Às vezes, é preciso, a pessoa, ela não acorda, né? Ela no estado sonambúlico, ela levanta, escreve e a carta ficou lá, até dá para alguém. Ou então, ela dá um telefonema. E aí ela dá uma notícia, ela diz, olha, avisa para tal pessoa que fulano vai desencarnar hoje.
justamente no estado sonambúlico, não vai lembrar o que disse. Você vai ter a ação, mas você não consegue lembrar o que falou. Já nos sonhos, que se tem consciência dos seus órgãos, incluindo o da memória, começa a despertar e recebe imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e comunica ao espírito que também em repouso, não cabido senão sensações confusas e sem nexo, sem alguma razão de ser aparente. Já viram que às vezes nós acordamos e não lembramos de parte? Eu sonhei. Eu sonhei. Quando você quer contar um sonho, você não consegue formular um sonho. Você conta várias partes, justamente porque você só gravou pedaços. Então, quando você quiser formar, não vai ter nexo. E aí, isso chama de vaga lembrança. Ou então você diz assim, eu lembro de tal coisa, mas não consigo lembrar direito. Então você fica naquela, eu lembro, mas eu não sei explicar o que eu lembrei. E aí, o que é que acontece nessas horas? Essas lembranças, elas podem ser da existência, de uma existência anterior ou de uma existência futura, que é justamente quando você liga, diz que vai haver um desencarne e você depois não sabe. Para vocês entenderem melhor, é fácil então compreender por que no sonambulismo não tem nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm mais frequentemente nenhum sentido. Quer dizer, aquilo que a gente lembra, você quer formar e não faz sentido. Ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Aí no Livro dos Espíritos, porque essa aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos, tem a pergunta assim, qual é a causa da clarividência sonambúlica? A causa é a alma que vê, ou é o espírito que vê. Aí a outra pergunta diz assim, uma vez que a clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Nós sabemos que Deus, que nós, através da permissão de Deus, nem tudo na nossa vida nos é permitido, não é? Até porque tem muitas coisas que uns iriam superar e outros não. Então, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e nem tudo conhecer. Deus deu ao homem essa faculdade para um fio útil e sério, não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Porque algumas vezes, quando o parente sabe que tem um sonâmbulo, quer conversar com ele. Não, conversa com ele para ver o que ele vai dizer. Né? Então, ele também não pode dizer tudo, porque nem ele sabe. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. E agora vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e que nós possamos esquecer um pouco os nossos problemas e nos concentrar na palestra da noite de hoje, para que possamos colocar em prática o que estudamos sobre o Espiritismo, que explica os ensinamentos de Jesus. Que fiquemos em paz. Assim seja. Meus irmãos, muita paz. Deus nos abençoe mais uma noite de trabalho, de estudo. Até ele pode dizer de lazer. Eu considero a ida à casa espírita um lazer. É um prazer enorme, uma alegria muito grande estar ou aqui ou aí sentado. Eu acho muito importante. Pelo que os espíritos ensinam, como é uma reunião espírita.
como também como é a missa, como é o culto protestante, como é a reunião no centro bandista. Todo culto é muito importante. A questão é a seriedade que nós colocamos ali e das pessoas que fazem o trabalho. Mas onde há pessoas, há espíritos desencarnados tentando ajudar. Isso em qualquer religião. Ele não tem partido religioso. Eu acho que Deus nos ajude para que seja proveitosa essa reflexão que vamos fazer. Tem um livro de André Luiz, são obras psicografadas por Franciscano Xavier, e esse livro é o 7º livro da série, Entre a Terra e o Céu. E André Luiz, eu gosto de lembrar, ele frequenta as cozinhas, ele anda no meio das famílias para mostrar como é a nossa família, a nível de convivência espiritual. E André Luiz conta que ele vai visitar uma senhora, e o nome dela é Antonina. E Antonina é uma senhora que vive no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma pessoa real, ela existiu mesmo. No Rio de Janeiro, casada, abandonada pelo marido, passando graves dificuldades financeiras, e mãe de 4 filhos. 3 com ela, que são 3 crianças ainda, e um 4º filho que é Marcos, com 8 anos, já desencarnado. Marcos morreu de pneumonia. E aí André Luiz disse, olha, nós chegamos na casa dela. Chegou André Luiz espírito, acompanhado de um companheiro que teve que usar o nome de Hilário, e mais o mentor dos trabalhos, e é quem entende melhor do assunto e é quem organiza todo o trabalho. Então chegam na casa de Antonina, observe bem, 3 desencarnados. E eles dizem, olha, é muito frequente essa nossa ida às casas de todos. E Antonina sempre foi uma mulher comum. Né? Quer dizer, se vão na casa de Antonina, devem ir também na nossa, já diversas vezes. E eles vão ali com um intuito, que eu acho incrível isso, porque o objetivo de André Luiz, Hilário e o mentor estarem ali, é que eles vão levar a Antonina para visitar o seu filho desencarnado. Ele nunca pensou que isso fosse possível. Porque se imaginava que morreu, acabou, e morreu, ninguém sabe para onde é que vai. Aí alguém ensinou que vai para o céu, que o estudo espírita mostra que não existe, o céu é um estado de espírito. Vai para o inferno, o estudo espírita mostra que não existe. O inferno é onde nós estamos, de acordo com as nossas necessidades, encarnadas, desencarnadas. E eles vão ali com esse objetivo, para levar uma mãe para visitar o seu filho que morreu. Um negócio incrível. Aí eles dizem, ó, chegamos lá no dia que ela fazia o evangelho no lar. Os 3 participam do evangelho. E o mentor traz mais uma senhora que também era mãe e que vai viajar com eles. Então são 5, 3 defuntos e 2 vivas. Que as 2, como é que estão ali? É o corpo físico adormecido e elas em espírito ou perispírito. Essa é uma realidade que a nossa irmã falou muito bem ali da questão sonambúlica, que todas as noites nós fazemos essas viagens. Todas as noites. Independente de religião, são todas as pessoas que fazem isso. Umas com mais facilidade, outras com menos. A Antonina, por exemplo, quando ela adormece após o evangelho, ela e as crianças, a Antonina mulher dormiu e a Antonina espírito vem ao encontro do mentor. Ela já conhece ele. Ela conversa apertamente com ele, cumprimentando, com alegria e tal. Quer dizer, ela já fez essas viagens muitas vezes antes. É alguém que já conquistou essa faculdade, essa possibilidade. E ela, André Luiz, disse que ela se comunica com muita desenvoltura, enquanto que a outra mulher não tinha a mesma lucidez que a Antonina. Varia muito de pessoa para pessoa. Aí lá vão viajar os 5. Como é que vão viajar? Será que tem um aeróbus que eu vou disparar? Vai ter um jipe para levar esse povo? Como é que eles vão viajar? São 2 mulheres e 3 homens.
3 desencarnados e 2 mulheres vivas. E os corpos estão dormindo. A André Luiz conta que o que eles usam é a volitação. E nós fazemos isso com muita frequência, acredito. O que é que eles fazem? Eles, o mentor, com Hilário e André Luiz, que já são experientes, dão-se as mãos e formam um círculo. E as 2 ficam dentro do círculo. E aí eles se projetam no espaço, os 5 volitando. O espírito não voa, porque o espírito não tem asa. E nessa volitação, André Luiz diz no livro Entre a Terra e o Céu, que é na velocidade do pensamento. O que é que é nosso? Que coisa incrível. Imagine, o pensamento. Você pensou, pô, já está lá em Porto Alegre agora. É o pensamento incrível. Eles viajam nessa velocidade. Quer dizer, aqueles que já... E para onde vão? Para o espaço. Eles deixam o planeta em pleno espaço, que é a nossa casa. É a nossa casa. Nós estamos aqui, mas a depender do modo como nós soubermos nos comportar, nós somos cidadãos do universo. E André Luiz disse que as 2 ficam extasiadas com a visão que tem da casa do Pai, ou seja, de um recanto da casa do Pai. E Antonina até disse para o mentor, seria bom morrer agora. Ela disse para ele, aí vai mostrar para ela a inconveniência, e importante que ela não alimenta o pensamento, porque ela deve botar no corpo, já está. E aí nessa viagem incrível, elas encontram um ambiente que é o Lar da Bênção, é uma colônia. Na verdade, é uma filial de um outro ambiente maior. E lá no Lar da Bênção, que ele vive viajar numa velocidade do pensamento, eles dizem, André Luiz, no limite da terra e o céu, que tem árvores. Árvores. E ele diz, bancos de aves. Se assemelha muito à nossa situação. É a casa de Deus, é a casa do Pai, e como Jesus ensinou, tem muitas moradas. E uma quantidade enorme de crianças. André Luiz conta que quando chegam nesse momento lá da bênção, ali haviam cerca de 2.000 crianças desencarnadas. E as crianças partem, e aí tem gente que diz, não, partiu, virou homem novo. É nada, assim não. Agora desencarnado, tem um relato de Chico Xavier, que é do menino de Arco Verde, aqui no interior de Pernambuco, que ele morreu acidentalmente com um tipo de revólver. E aí a mãe desesperada, pai, vou em busca de Chico Xavier. E esse garoto que tinha 8 anos também, que nem Marcos, ele dá uma comunicação, e a comunicação é de um adulto. Mas porque aquilo é um espírito evoluído, que já se apresenta com a sabedoria de um adulto. Essa coisa varia muito de pessoa para pessoa. Mas ele tinha cerca de 2.000 crianças, ou seja, as outras mães também queriam visitá-lo. A mãe, quando já avista o filho brincando no parque, meu amigo, a carreira que ela dá. E o filho, quando avista a mãe, a carreira, o encontro, a alegria. Marcos, quando vê Antonina, ela grita, Marcos, Marcos, e ele, mãezinha, mãezinha. Se agarra, não esquece tudo. É a mãe, é a mãe. Essa construção nova é velha. Nós é que não sabíamos que era assim. Mas é uma realidade. Mas como é que eu posso me convencer disso? Estudando. Só isso que é pegar a codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras da literatura espírita, aí começa a formar uma convicção. Enquanto não nos dermos esse trabalho, aí fica, mas será que é? Meu Deus, será que é? Mas é. Essa é uma realidade. Porque vejam que esse encontro, e Antonina mereceu essa viagem com aquela outra senhora, que não mereceu por acaso, mereceu por e trabalhou. E ela trabalhou fazendo o quê? Ela amou. A questão é, e nós estamos amando? Porque se estiver fazendo 1000 coisas, 1 milhão de coisas, mas se nós estivermos cuidando de nós mesmos, a gente está agindo de maneira equivocada. A Antonina estava acertando bem o passo, tanto que mereceu a viagem e foi ver o filho. Né? Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 890,
Allan Kardec faz uma pergunta, que é sempre Allan Kardec perguntando, e os Espíritos respondendo. Ele pergunta aqui o seguinte: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo para o amor materno? O tema é lei do amor. E lei do amor maior do que de mãe não existe. Na questão 385 aqui, os Espíritos dizem que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. Aí a gente pergunta, de todas as mães, a gente vai ver. A gente pergunta aqui, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí os Espíritos respondem agora. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Só vai até um certo ponto. Eles dizem, porém, esse amor cessa quando desnecessário, se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte. O amor de mãe termina. Não termina. É uma coisa belíssima, a história que eles contam, que eles apresentam, a relação da mãe. É como se as mães formassem um tapete que é a base do nosso crescimento. As mães são muito importantes. Elas são muito importantes. Quando se fala de amor, amor é sinônimo de mãe. E Maria, mãe de Jesus, é a que mais se destaca nessa atividade, até hoje, que a gente sabe que ela trabalha como Jesus também trabalha. Tem um personagem que eu gosto muito de lembrar, que ele é Eustáquio, no livro de Caibaixuta. E Eustáquio era um sujeito criminoso, muito mau. Ele passa, Caibaixuta narra a história dele, nós já falamos aqui em outra ocasião, e ele realmente era muito apegado ao poder e ao dinheiro. Eu só avisava isso. Mas que é uma fase na vida do espírito. Porque o espírito ele não é mau, ele tem uma fase que ele é mau, pode ter. Ele não é viciado, ele tem uma fase que ele pode estar viciado. Mas nós vamos progredindo, ele vai ultrapassando essas dificuldades. E Eustáquio, nessa fase, ele era terrível. Aí Eustáquio foi assassinado nessa calamidade que ele provocou na época lá em Caibaixuta, morte do livro. E ele desencarnado, ele vai para áreas umbralinas terríveis, um ambiente muito difícil. E lá ele se enturma e ele se reencontra. Nós, quando desencarnamos, nos reencontramos com os nossos e nos enturmamos. E Eustáquio acontece isso com ele, se enturma. Ele, muito inteligente, ele passa então a agir dirigindo processos obsessivos terríveis contra encarnados. Mas Eustáquio um dia é tocado por uma coisa impressionante. Ele lembra do colo de mãe. Ele lembra da mãe Claudine, que era uma pessoa maravilhosa, era um espírito. Ele lembra de quê? Ele lembra do convívio com ela, na cozinha, na mesa, os cuidados, a conversa, que às vezes a mãe pensa que não vai estar sendo trabalho. Mesmo que o filho teimoso não queira e grite, corra e saia, mas o que ela fala fica guardado. É por isso que essa consciência que a mãe tenha, que ela está plantando algo que mais tarde aquele homem que pode ser o mais criminoso ou o mais orgulhoso, ele vai lembrar daquele convívio que Eustáquio lembra. Ele passa a lembrar as conversas na mesa, o cuidado da mãe, na infância, na juventude, os conselhos que ela não queria que ele fosse militar. Ele se torna um general louco, um homem. E aí ele lembrando, aí muda a vibração no corpo dele. E aí mudando essa vibração no perispírito, aí amigos de uma colônia Alvorada Nova conseguem pegá-lo. É como uma pescaria quase. Aí leva Eustáquio para a colônia. Mas ele chega lá, chega com dificuldade.
dificuldade, ele vai para câmaras de retificação, demora anos para cair baixuto, até que ele recupera a consciência. Pronto, agora está pronto para rever as suas dificuldades. É a mesma coisa com a gente. É a mesma coisa. Ah, mas será que é? E como é que eu posso me convencer? Então, você pega o livro dos Espíritos, pega o livro dos Médios, pega o Evangelho também, que é bom, tem o livro Céu e Inferno, a Gênese, e tem a literatura espírita. Mas eu não gosto de ler, eu aprendo a gostar de ler. Porque só se aprende isso, acredita, estudando, não tem jeito. Aí Eustáquio recupera a lucidez e os amigos ao redor dele, mas ele tem uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte. A morte de mãe não termina. Não termina. É uma coisa belíssima, a história que eles contam, que eles apresentam, a relação da mãe. É como se as mães formassem um tapete que é a base do nosso crescimento. As mães são muito importantes. Elas são muito importantes. Quando se fala de amor é sinônimo de irmão. E Maria, mãe de Jesus, é a que mais se destaca nessa atividade, até hoje, que a gente sabe que ela trabalha como Jesus também trabalha. Tem um personagem que eu gosto muito de lembrar, que ele é Eustáquio, no livro de Caio Baixuto. E Eustáquio era um sujeito criminoso, muito mau. Ele passa, Caio Baixuto narra a história dele, nós já falamos aqui em outra ocasião, e ele realmente era muito apegado ao poder e ao dinheiro. Eu só avisava isso. Mas que é uma fase na vida do espírito. Porque o espírito ele não é mau, ele tem uma fase que ele é mau, pode ter. Ele não é viciado, ele tem uma fase em que ele pode estar viciado. Mas nós vamos progredindo, ele vai ultrapassando essas dificuldades. E Eustáquio, nessa fase, ele era terrível. Aí Eustáquio foi assassinado nessa calamidade que ele provocou na época lá em Caio Baixuto, morte do livro. E ele desencarnado, ele vai para áreas umbralinas terríveis, um ambiente muito difícil. E lá ele se enturma, ele se reencontra. Nós, quando desencarnamos, nos reencontramos com os nossos e nos enturmamos. E Eustáquio acontece isso com ele, se enturma. Ele é muito inteligente, ele passa então a agir dirigindo processos obsessivos terríveis contra encarnados. Mas Eustáquio um dia é tocado por uma coisa impressionante. Ele lembra do colo de mãe. Ele lembra da mãe Claudine, que era uma pessoa maravilhosa, era um espírito. Ele lembra de quê? Ele lembra do convívio com ela na cozinha, na mesa, os cuidados, a conversa, que às vezes a mãe pensa que não vai estar sendo trabalho. Mesmo que o filho teimoso não queira e grite, corra e saia, mas o que ela fala fica guardado. É por isso que essa consciência que a mãe tenha, que ela está plantando algo que mais tarde aquele homem que pode ser o mais criminoso ou o mais orgulhoso, ele vai lembrar daquele convívio que Eustáquio lembra. Ele passa a lembrar as conversas na mesa, o cuidado da mãe, na infância, na juventude, os conselhos que ela não queria que ele fosse militar. Ele se torna um general louco, um homem. E aí ele lembrando, aí muda a vibração no corpo dele. E aí mudando essa vibração no perispírito, aí amigos de uma colônia Alvorada Nova conseguem pegá-lo. É como uma pescaria quase. Aí leva Eustáquio para a colônia. Mas ele chega lá, chega com dificuldade, ele vai para câmaras de retificação, demora anos para cair baixuto, até que ele recupera a consciência. Pronto, agora está pronto para rever as suas dificuldades. É a mesma coisa com a gente. É a mesma coisa. Ah, mas será que é? E como é que eu posso me convencer? Então, você pega o livro dos Espíritos, pega o livro dos Médios, pega o Evangelho também, que é bom, tem o livro Céu e Inferno, a Gênese, e tem a literatura espírita. Mas eu não gosto de ler, eu aprendo a gostar de ler. Porque só se aprende isso, acredita, estudando, não tem jeito.
Aí Eustáquio recupera a lucidez e os amigos ao redor dele diz, mas Eustáquio, veja o que você fez. Ele disse, meu Deus do céu, fiz tudo errado, fiz tudo errado. Que loucura que eu fiz. É a mesma coisa conosco, acreditem, a mesma coisa. Aí conversam, orientam, diz Eustáquio, você vai precisar retornar. Ele diz, eu sei, eu volto. Ele volta não, vou, vai de novo, vou, tudo bem. Aí dizem para ele uma coisa que ele não aceita, você agora vai voltar na pobreza. Ele não volta, não vou. Aí começa a conversa para convencer o Eustáquio, ele não aceita, ele teima, ele insiste. E os mentores amigos fazem a mesma coisa com a gente, acredita? Que Deus não nos coloca, ou não nos traz para cá, porque a gente faz com os gatos. Ele pega um gato, ela dentro de um saco, amarra, aí leva, solta da Serra da Rússia, ele dá certo caminho e bota para cá. Deus não faz isso. Ele orienta, a mãe é preparada para ser mãe. O pai de família faz um curso para ser pai de família. A profissão muitas vezes é definida lá. Quer dizer, a vida espiritual, ela é a vida principal. A gente está num corpo hoje que a gente pensa que... Mas veja, na questão 196A, por isso que é importante estudar esse livro, veja só. 196A. Viu como é a pergunta? É simples e facílima de entender. Eu leio muito essa pergunta. Tenho ela decorada, mas é bom falar lendo aqui. 196A. É o corpo, Allan Kardec quem pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? O corpo físico, que é a parte material, é o jipe que nós usamos. Vê que a Antonina, para fazer a viagem, a Antonina mulher deixou o corpo da cama. A Antonina espírito, que é o espírito com o perispírito. A mesma coisa da gente. Não muda nada. Quando a gente dorme hoje, vai para algum lugar também. Allan Kardec pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? O que será? Aí os espíritos respondem. Eles respondem já tendo uma noção clara, porque são criaturas que já avançaram muito, são espíritos superiores. Então, ó, é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Eles dizem, teu espírito é tudo. É tudo. Olha para uma pessoa. Ali só tem um espírito. Morreu, não morreu, tirou a roupa. Ele diz mais, ó, teu corpo é simples veste que apodrece. É tudo. Isso é o assunto. Ponto. Quer dizer, o corpo físico é uma veste que já a gente vai tirar. Talvez se a gente tem consciência disso, fica muito mais fácil para fazer como a Antonina fez. A Antonina amou. Ela amou. Ela realmente com mais dificuldades, com muita dificuldade, mas ela não perdeu o senso. Ela amou. E Eustáquio diz, você vai voltar, Eustáquio, eu vou, mas como eu não vou? Aí surge uma figura extraordinária, que é Claudinha, a mãe dele. E ela diz, meu filho, eu vou com você. Ele fica emocionado em encontrar a mãe. Ela diz, eu vou com você. E Agamenon, que é o mentor responsável pela orientação do Eustáquio, ele chama a atenção do Eustáquio. Preste bem atenção no que você vai saber. Que ela já não precisa mais reencarnar na Terra. Ela vai só para ir com você. Veja, as nossas mães já devem ter feito isso. É a lei de amor. É por isso que a gente está, talvez, tem muita gente já evoluindo aí, mas quem está como eu, está gaguejando, está com dificuldade. Mas as mães é que formaram essa base da vida, elas são muito importantes. É o amor mais ativo. A família, que é o palco onde a gente vive, que é a parte principal da nossa atuação, do nosso equilíbrio. Porque aí Eustáquio diz, não, com a senhora eu vou a qualquer canto, eu vou de qualquer jeito. Aí mais adiante é Caibá e Chuto mostra uma casinha pobre, lá no sul da Itália, uma frieza, um frio terrível. E lá vem um rapazinho com um feixe de lenha, e lá no casebre uma mulher doente, ainda deitada, e o filho entra, joga a lenha
Aí a mãe pergunta: meu filho, como está o dia lá fora? Ele diz: um inferno, um inferno. Ela diz: não diga assim, porque Deus castiga. E ele diz: e Deus existe? Que é esse Deus que ia nos colocar aqui? Mas olha, quem se colocou ali foi Ele. Quem se colocou onde nós estamos, então não vai. Ou não. E com as nossas ações, com o nosso modo de viver, pronto, chegamos aqui. Agora, para sair daqui, aí é só amar. Amando, a gente consegue sair com facilidade. Mas veja que as mães são como uma base segura de referência para, lá no Lar da Bênção, lá André Luiz encontra Blandina, que é uma das trabalhadoras do Lar da Bênção, e Blandina diz que a maioria das mães são criaturas abnegadas, dedicadas, que amam. Agora ela diz: existem mães que ainda trazem o coração de sombras, mas estão aprendendo. Criaturas que ela coloca lá, que de lá do Lar da Bênção elas influenciam muito sobre bebês. É a tarefa deles, da colônia lá. É tanto que levam a Tonina para visitar lá. Pessoal, tem mães que envenenam o leite de bebezinho, alimentando pensamentos de ódio, que atrapalham a saúde do bebê. Com esses pensamentos de ódio, envenenam o leite. Tem mães que não conseguem fazer com cuidado a seleção das criaturas que vão cuidar da sua casa, do seu lar. E aí selecionam pessoas animalizadas, que maltratam os bebês. Então veja, até nessa seleção está a responsabilidade das mães com seus bebês. Mães e pais gritam e se discutem e brigam e quebram. Ela diz: olha, isso só atrapalha muito a saúde dos bebês. É uma atividade intensa, pois eu acho incrível isso, que vem do plano espiritual sobre nós. O processo obsessivo nada mais é do que uma reação da vida às nossas atitudes. Porque quem nos obsedia e diz abertamente que nos odeia muito, na verdade nos ama. Tanto é que não consegue sair de junto. Recentemente eu conversava com uma entidade que dizia que detestava: eu detesto, eu odeio, eu digo: você ama. Porque se você não amasse tanto, você não ficava junto o tempo todo. Ele ainda não estou lá para ajudar, não, mas está ajudando. Aí ele diz, vai dentro de uma conversa, uma coisa interessante: tem alguém que protege aquele indivíduo, e por mais que ele faça, ele não consegue atingir como ele gostaria de atingir o indivíduo. Aí eu perguntei: e esse alguém também conversa com você? Eles tentam, mas eu não quero mudar. Veja como é a relação. Então, na medida em que nós nos esforçamos, nós conquistamos a companhia de amigos que nos estimulam. Tudo depende da maneira como a gente. A religião é importante, mas pode ser a católica, pode ser a protestante, pode ser qualquer religião. Na verdade, o que eles ensinam com muita clareza, e a gente sempre repete isso aqui quando tem oportunidade de gaguejar aqui, é que a caridade é que é a base, é a senha, é essencial para a nossa crescimento. Aí a gente pode fazer uma avaliação: meu Deus, eu tenho sido caridoso? O que é que eu tenho feito para ser considerado caridoso? Ou para ser merecedor da atenção dos bons espíritos? Como a Tonina foi. Vai o mentor, vai o André Luiz, vai Hilário, pega uma Tonina e na velocidade do pensamento levam-na para visitar o filho. Meu Deus, que coisa fantástica. Só que quando ela retorna para o corpo físico, ela não lembra. Interessante, como falava nossa irmã, ela não lembra da viagem, ela não lembra da conversa que teve longa com o mentor, com o André Luiz, com o Hilário. Ela não lembra. E veja, qual era o ponto essencial da visita de Tonina? Era encontrar Marcos. Aí quando ela acorda, ela diz: eu vi Marcos. E viu, abraçou, botou no colo, agitou. Isso ela consegue lembrar, mas é uma lembrança vaga, como ela bem explicou aqui durante o exórdio.
Porque o cérebro físico ele não tem capacidade para guardar, para registrar esses detalhes na viagem que todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Não existe ninguém, vamos dizer assim, deserdado dessa possibilidade, dessa faculdade. Todos nós fazemos. Agora, há uma relação mais fácil na viagem quando a gente age melhor com as pessoas aqui. A gente pode pensar, meu Deus, como é que eu vivo? Como é que eu trato as pessoas? Esse tratar as pessoas é fundamental. Essa maneira como nos relacionamos é fundamental. Vê que tem pessoas que são chatas durante quase o dia todo, né? Mas tem gente que é simpática o dia todo, não é possível. Eu conheço um rapaz que veio de Picolé, quando ele estava lá no escritório. É um dos sujeitos mais bem-humorados que eu já vi até hoje na minha vida. Eu nunca vi aquele camarada reclamando. Está sempre feliz, feliz, feliz. É incrível, é um modelo de vida. É um modelo. Tem pessoas cabisbaixas, tristes. Quer dizer, quem dá essa direção somos nós. Nós só somos tristes enquanto quisermos ser tristes. Mas quando entendermos a vida, olha, quem conversa, rapaz, o meu corpo é uma veste que acontece. Já eu tenho que sair daqui. E para onde é que eu vou? Então, para onde eu vou está muito relacionado com o que eu faço. O que é que eu estou fazendo? Tomando muita cachaça? Tomando muito isso aqui? Fazendo muito aquilo? Como é que eu vivo? Como é que está o meu íntimo, meu interior? Isso é o que define essas viagens. Mas a questão 582, que nós escolhemos aqui também para refletir juntos, na 582, Allan Kardec perguntou assim: pode-se considerar uma missão a paternidade? Paternidade, maternidade é a mesma coisa. Tem pais bons também. Pode-se considerar como missão a paternidade? Aí os Espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Quer dizer, a atitude do pai, a atitude da mãe é uma construção para o futuro. A mãe pode ter um filho ingrato, mas Deus colocou junto dela. Mas porque Deus colocou junto de alguém que é bom, um filho que não é bom. Eles dizem aqui também, olha, tem espíritos maus, desequilibrados, que pedem a Deus para nascer através de pais bons, para ver se aprendem. E Deus permite. Pronto. E sempre que nós recebemos um entezinho desse, nós somos consultados. Agora, concorda? Manda para. Pode mandar que agora eu vou resolver. Pronto. Está aí o palco montado. Como é que nós estamos isso aí? Ó, ninguém recebe ninguém sem consulta, sem programação. Essa programação, ela é uma coisa que é entendida. Como é que vamos começar? Pega o livro dos Espíritos, pega o livro dos Médios, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Céu e o Inferno e a Gênesis, tem um monte de livro. Venha para a casa espírita discutir, vamos discutir, tem aqui na quinta-feira. Ah, não gosto de ler, então aprenda a gostar de ler, é preciso. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Tem jeito. Então, se nós temos que fazer, então vamos começar logo. Quer dizer, essa postura, essa dificuldade, somos nós que colocamos. Nós precisamos interromper, se é que existe pessoas assim. Deus colocou o filho, aqui ó, sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Tem pais que carregam os filhos com carinho. Eu vi no shopping essa semana, aquele embrulhinho, aquela coisa que atravessar daqui, e eu fico pensando, espírito atrasado que eu sou, diga ali, às vezes está um obsessor dele, reencarnado, que há pouco tempo era uma briga só, e agora está aqui cuidando, está alimentando. É a lei divina, é o amor.
Daqui a pouco o obsessor é um grande amigo. Mas também, às vezes, na família, as coisas pegam. Muitos há, aí veja aqui que eles dizem os espíritos superiores, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Aí é bom. Quer dizer, a pessoa cuida mais de si própria, se preocupa mais em podar as árvores que podar o caráter. E qual o exemplo, qual a maneira maior, mais segura de ensinarmos àqueles que estão do nosso lado? Isso aí é tranquilo, é fácil. É só dar um bom exemplo. Aí qual é a nossa grande dificuldade? Ele dá o bom exemplo. E o bom exemplo significa amar. A nossa grande dificuldade, com exceções, é claro, é de amar, é de compreender, é de exercer aquela caridade que a irmã Rosália, eu gosto muito de repetir, do Evangelho diz, que a caridade moral, que é, por exemplo, aceitar o outro como ele é. Pronto. Já na cozinha, nós não aceitamos o sujeito como ele é, não respeitamos, geralmente é assim. Mas quando nós aceitamos o outro como ele é, isso é muito bom. Quando nós perdoamos ofensas, eles dizem, isso é muito bom. Mas a gente perdoa? É uma tarefa. Mas de quem depende essa tarefa do perdão da ofensa? Só de mim. Só de mim. O que é que me atrapalha nesse exercício? É o orgulho. Então eu vou deixar de ser orgulhoso. Porque identificar esses pontos frágeis em todos nós, que todos nós possuímos, de uma forma ou de outra, é essencial. Leon Denis repete muito nas obras dele. Você não tem como corrigir um defeito sem conscientizar-se que tem um defeito. Eu sou mentiroso. Pronto. Se eu sou mentiroso, eu vou deixar de mentir. Assumir um defeito, eu sou fofoqueiro. Pronto, a partir de agora eu não fofoco mais. Mas eles dizem, é preciso que você se conscientize que tem um defeito. Aí fica mais fácil de você se trabalhar. Porque o problema não é o outro. Eles dizem, o problema somos nós. A questão, eles dizem muito, repetem na literatura espírita, é que nós queremos a coisa do nosso jeito. Mas as coisas devem ser do jeito de Deus. Aí como é o jeito de Deus? Tendo paciência e amando. Pronto. Porque de quem é o filho que está com a mãe? É dela? E de quem é? É de Deus. Mas veja, se Deus é pai daquele filho, ele vai desampará-lo? Nunca. Ele não nos desampara também. Eles colocam uma coisa bonita ali, de quem é a obra família, o grupo. De quem é essa obra? Que às vezes a novela agora é que o velho Chico ensina aquele sujeito que dá lá, que é o Antônio Fagundes, né? Aquele que manda até nas baratas da casa. Quer dizer, ele quer comandar tudo com mão de ferro, tem que ser do jeito dele. Mas de quem é aquela obra família? A obra família em nosso lar. Eles dizem, meu amigo, essa obra é de Deus. É por isso que lá no livro Ave Cristo, o benfeitor Clódio, conversando com o Quinto Varro, ele diz lá uma coisa que mexe muito com a gente. Senhora Varro, só existem duas formas de se integrar à equipe de Jesus. Isso a gente consegue fazer. Aí Quinto Varro pergunta, e o que é? Ele dá duas orientações a Quinto Varro. Quinto Varro vai reencarnar no livro Ave Cristo de Emmanuel. Aí primeiro, você ajudar sem exigir. Ajudar sem exigir. Não sei se a gente já consegue fazer isso. Ajudar, pronto, ajudar. Sem impor condições. Ajudar. Simplesmente ajudar. Porque eles passam a ideia que o importante é estarmos juntos. O grupo, caminharmos juntos, com as pessoas na rua, com as pessoas no trabalho. Nós não temos que mudar as pessoas, nós temos que nos modificar. Aí com a nossa modificação, com o nosso exemplo, aí a gente ajuda. Mas com conversa, se for assim como eu estou falando aqui, é fácil demais, viu? Você lê alguma coisa e vem para aqui gaguejar. Mas eles olham, o importante está, e a grande dificuldade nossa, como espíritas, inclusive, é de vivenciar a mensagem que a gente aprende
no Evangelho de Jesus. Ajudar sem exigir, sem impor condições. E a outra, eles dizem, não ter pressa pelo resultado. Ora, se a família, a obra da família é de Deus, Deus vai cuidar. Aí Blandina, lá no Lar da Bênção, conversando com o André Luiz, ela diz, olha, o que o espírito não aprende no cego, não se preocupe, vai aprender do outro. Bom, só vai demorar mais, mas vai aprender. Nós somos imortais. Nós somos imortais e Deus é Pai de todos nós. Nós aqui às vezes podemos achar que somos mais importantes que o outro. É uma loucura isso. Ou que sabemos mais que o outro, é uma loucura isso. A gente precisa realmente se amar, se compreender, que é uma atividade que às vezes nem é fácil, nem mesmo na casa espírita. As pessoas lutam às vezes por um poder, que eu não sei que poder é. É como um poder no lar, de comando. Quem tem um contra-cheque maior, manda. Aí, mano. Porque se os outros não vão cortar, não passa perda. Proposto, não. Quer dizer, quem tem o dinheiro, quem tem o poder é que comanda. Mas daqui a pouco vem a saída para o mundo material, para o mundo espiritual. E agora? Para onde é que vai? Para onde é que nós vamos? Para onde é que vamos? Eu não sei, eu gosto muito de dizer, eu vou para o umbral. Isso aí eu estou tranquilo já, porque no umbral tem muitos locais bons. Mas tem muita gente aí que isso é para o nosso lar, vai para o lar da bênção, que Deus leve. Eu vou ficar com. Na questão 583, que é na sequência que nós separamos aqui, veja como é simples a leitura e se deixa levar até uma aldeia muito pobre na Itália, uma aldeia de camponeses. E ele conta, ele visitou todas as casas da aldeia. Ele tinha uma rotina isso. Ele diz, olha, eu visitei todas as choupanas. O que ele fez lá, ele não disse, mas deve ter ajudado ele. Aí depois de visitar todas as choupanas, as casas, ele disse, aí viu um grupo de mulheres conversando na aldeia sobre uma árvore. Ele ficou pensando, o que será que elas estão conversando? Eles que, porque devem falar da saúde dos filhos, do marido, porque num recanto desse, uma pobreza imensa. Aí ele se aproxima, curioso para ouvir. E quando ele se aproxima, ele diz que uma mulher chamada Gertrudes diz, Rafaela, conta de novo o teu sonho, para ver se fulana para de chorar com a morte do seu bebê. As mães conversando. Aí Rafaela, pela 10ª vez naquela manhã, conta Leão Tolstói, ela repete a história do sonho que ela teve. Isso no capítulo terceiro capítulo de Ressurreição de Vida, o sonho de Rafaela. Aí ela diz, vocês sabem que eu tinha a minha adazinha no tesouro, que eu amava. A Ada morreu faz 6 meses, não parei mais chorar. Faz 6 meses que eu choro, e as outras ficam mal, eu sei. A gente sabe disso, você nunca mais parou de chorar. Aí quando é a noite, eu tive um sonho, conta a Rafaela, e Leão Tolstói escutando. Aí eu sonhei que ia para uma festa, aí para as plantas do céu. E era uma festa num lugar que só tinha criança. E quando eu cheguei lá, a menina era um lugar limpo, mas só tinha criança. E criancinhas que voavam para lá, que voavam para cá. Criancinhas ativas que tiravam. E lindas, lindas. Mas sabe quem de repente eu encontro? Tristinha no ponto. Minha Ada. Triste, quietinha, de guarda. Ada, filha, vai brincar com esses meninos. Ada vai. É o capítulo 3º do livro Ressurreição de Vida. Vai brincar, porque elas tão levadas. Vai, Ada diz, eu não posso mais ir. Eu não posso. Ela diz, mas não pode por quê, Ada? Não pode por quê? Ela diz, mas mãezinha, aqui existem leis. Leis que... Sim, o que é que tem as leis? Ela pergunta. Que você nem teve tempo de pecar, morreu por completar 3 anos. Aí ela diz, mãezinha, a culpa é sua. A senhora chora muito. A senhora reclama muito de Deus, porque eu morri. Aí que ele disse o que eu percebi, ela estava toda molhada. O cabelinho molhado, as vestinhas molhadas. Essa senhora chora muito, reclama muito e me prende junto de você. Eu fico assim. Ela disse, dá. Nunca
quase eu choro. Eu vou agora agradecer a Deus, que eu quero que você voe com essas outras criancinhas aqui. Ela termina de contar a história de Leão Tolstói. As outras mulheres se emocionaram e choravam, e eram com os olhos secos. E era para não atrapalhar a adazinha dela. Tudo bem, essa relação é simples. Nós que complicamos. Leão Tolstói destaca aí, meu Deus, é a simplicidade como Deus leva uma mensagem tão bela através de um sonho, simples sonho comum. Mas nós somos exigentes, nós queremos o quê? Pelo amor de Deus. Eu sempre, quando venho para casa espírita, eu penso, eu preciso é voltar para casa e viver melhor com a minha mulher e com os 3 filhos. Sei lá, tentar ajudar sem exigir. Eu levei isso para casa. E eu fico olhando para o camarada lá, eu vou ajudar sem exigir. Como é que eu faço? Olha a obra, família, mas não tem preocupação, meu Deus. Se não der certo, Deus comigo que criou essa obra. Então, eu não tenho que me estressar, querer do meu jeito. A gente precisa amar. E amando, as soluções chegam. Tudo depende realmente da nossa decisão. Mas como é que eu me torno convicto disso? Então você pega o livro dos Espíritos, pega o livro dos Médiuns, pega o livro do Evangelho, o Céu e o Inferno, a gente tem um meio mundo de livro na literatura espírita e vamos estudar e aprender a amar. Muita paz para todos. Passando a palavra para Carlos, para proferir a prece final. Graças a Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nesta casa de trabalho e oração, aprendendo os seus ensinamentos, os belos ensinamentos da noite de hoje. Que possamos estar vigilantes para termos a companhia desses benfeitores espirituais, nos intuindo e nos amparando. Que o nosso caminho seja iluminado, muito amor, muita paz. Assim. Diante da rogativa do nosso irmão e da palestra esclarecedora da noite de hoje, rogo ao Manuel Quintana e sua equipe espiritual para finalizarmos a primeira parte dos trabalhos na noite de hoje, desejando muita paz para todos os encarnados e desencarnados que se encontram. Muita paz.